Oi, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Verdadeira Graça. Você, meu irmão, minha irmã, me perdoe por eu não ter gravado no dia 27 de abril, porque a minha voz não estava bem. Eu estava tossindo, estava muito mal, rouco a minha voz. Durante o ano de 2023, eu gravei os 365 dias, ou 366 dias do ano, sem faltar um dia. No ano de 2024, a mesma coisa, gravei os 365 dias sem faltar um dia. E até agora, desde o dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 26 de abril, foi a primeira vez que eu deixei vocês sem ouvir uma mensagem desse que vos falo, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Me perdoe, meus irmãos, eu peço perdão, porque eu tenho um compromisso com este verdadeiro evangelho e tenho um compromisso com vocês, que somos um povo só. Nós somos todos irmãos, como disse Jesus no capítulo 23 e 8 de Mateus. Vós são todos irmãos. Não há um mais alto, mais baixo, mas são todos irmãos. E o título da mensagem que eu tenho para nós é esta: quem criou o inferno e quem criou o purgatório? Foi Deus. Esse é o título da mensagem. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. Você talvez pela primeira vez está entrando, está me conhecendo. Você não sabe quem eu sou. Eu sou um ex-pastor, 40 anos, no púlpito dos movimentos chamado evangélico, mas de evangelhos não tem nada. São protestantes. Durante todos esses anos, 44 anos, eu fiquei ali dentro. Então, hoje eu trago uma palavra completamente diferente. Eu não escondo nada do que está aqui dentro. Tudo que eu falo com base nesse livro. Se esse livro está falhando, se esse livro mente, se esse livro não diz a verdade, não sou eu. Este livro é responsável por aquilo que eu falo. Então vamos lá. Quem criou o purgatório? O purgatório foi criado no ano 519 por Gregório o Grande, um papa muito famoso que existiu no sexto século, que foi um homem que fazia as nações, reis, príncipes, todos temer diante deste grande papa que havia naquela época. E ele criou o purgatório. E este purgatório, ele não disse onde está. Se está debaixo da terra, se está no alto, aonde está. Simplesmente, ele citou que havia um purgatório aonde as pessoas que morriam iam primeiro para o purgatório. Mas, irmão Nilson, eu não sou católico. Você pode estar me perguntando. Eu não tenho conhecimento do que é purgatório. Segundo a Igreja Romana, o purgatório é um lugar quente, 7 vezes mais quente do que a Terra. Vamos supor que o grau aqui na Terra tem alguns estados
alguma região que chega até 40 graus, como no Rio de Janeiro, como na Bahia, outros estados mais, chega até 40 graus. Se é 7 vezes mais quente, então seria 280 graus. Seria este local chamado purgatório. E todas as almas, todas as pessoas que morriam, a alma dela ia para o purgatório. Tinha que primeiro se purificar no fogo do purgatório, no calor do purgatório, para depois ir para o céu. Mas aonde está escrito isso? Não, coisa da cabeça de um homem que tinha o poder nas mãos. Porque nenhum rei, nenhuma nação se levantava contra ele. Porque ele abatia rei, abatia a nação inteira. Ele amaldiçoava. Quem ele amaldiçoava estava amaldiçoado. Mas abençoar, quem é ele para abençoar, senão aquele que tudo pode, que é o nosso Deus? A bênção está com aquele, não está com o homem que está com poder. Você quer saber quem o homem é? Dá poder para ele. Coloca ele no poder e diz: a partir de agora, você tem o nosso apoio. Tudo que você fazer, nós te apoiamos. Pronto, acabou. Pode ser o melhor homem, mas desde que ele ganhou poder, ele se torna um homem perigoso para todos. Então esse leão grande criou o purgatório. E ele ainda disse mais, que cada missa rezada, a pessoa descia 1 grau. Por isso que existia missa do 7º dia. Eles rezavam, a pessoa descia 1 grau. Na outra missa, a pessoa descia mais 1 grau, até que chegava 0. Aí dali ele já tinha se purificado de todos os seus pecados. Então ele entraria ao céu. Isso foi coisa do ano 519 da lei de Roma. Mas dentro desse livro desmente tudo isso. E ainda criou a indulgência, aonde quanto mais dinheiro você dava, as pessoas, seus avós, a bisavô, que tinha morrido há muito tempo atrás, e as almas deles estavam presas no fogo do purgatório, naquele calor, estavam sofrendo. Quanto mais você doava ouro, prata, dinheiro, você conseguia tirar os seus parentes, talvez aí até de centenas de anos, que já tinha falecido, você conseguia tirar desse purgatório. Isso é uma enganação. Isso é uma grande mentira, porque esse livro desmente aquilo pela qual foi criado por uma religião. E falando nisso, eu conheço o testemunho de um ex-padre, Padre Raimundo. Eu não só ouvi, mas como estive presente com ele. Conversei. Ele esteve numa das nossas igrejas e ele contou o seu testemunho. Ele era de Foz do Iguaçu, uma cidade do Rio de Janeiro. Ele era padre nessa cidade. E ele diz que um certo dia ele encontrou na caixa postal da igreja que ele dirigia um pacote. E ele pegou aquele pacote, chegou na sua casa, ali abriu aquele pacote, estava lá, no pacote só tinha o carimbo, Igreja Metodista do Brasil. Ele disse: eu não tenho contato nenhum com esses protestantes. Como me apareceu esse embrulho, esse pacote? Ele abriu, era uma Bíblia. Ele falou: epa, olhou, Bíblia protestante? Eu nunca peguei uma Bíblia protestante nas minhas mãos. E ele diz: quem diz que padre não lê Bíblia mente? Porque nós tínhamos que fazer o seminário, nós tínhamos que estudar a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse.
Ele falou, e eu interessei pela palavra purgatório. Eu quero saber aonde está. Aí eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou olhar, vou ler, vou examinar esta Bíblia dos protestantes. E ele olhou, leu, começou em Gênesis, terminou em Apocalipse. E não encontrou a palavra purgatório. Ele ficou indignado e disse, essa Bíblia ela é falsa, ela é mentirosa. Eu vou olhar na nossa. Talvez eu passei despercebido quando eu li. Eu vou ler outra vez. Leu toda a Bíblia católica, que são 6 livros a mais do que a Bíblia dos crentes. Não encontrou também a palavra purgatório. Aí ele disse que foi falar com o bispo. Chegou na casa do bispo. O bispo veio e disse, Vossa Excelência, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor. E eu gostaria que a Vossa Excelência fosse sincero com a sua resposta. Eu recebi uma Bíblia dos protestantes, da Metodista, Igreja Metodista do Brasil. Eu procurei a palavra purgatório, não encontrei na Bíblia dos protestantes. Examinei também a nossa, não encontrei. Então eu queria saber onde está a palavra purgatória. Diz que o bispo, que era o superior de toda aquela região, sorrindo disse, em nenhuma página da Bíblia existe a palavra purgatório. Porque a palavra purgatório foi criada por Gregório o Grande, um grande papa. Ele falou, mas, majestade, se não existe purgatório na Bíblia do protestante, não existe na nossa Bíblia, por que vamos pregar purgatório? Ele falou, na verdade, falou para o padre, o bispo, arcebispo, na verdade, quem nos liberta de todo pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único que liberta, mas purgatório não liberta pecado. Ele diz, então eu vou falar para os fiéis, ao povo que frequenta a paróquia, que não existe purgatório. Ele diz, mas você tem coragem de fazer isso, de trair a sua igreja? Você lembra que você fez 3 votos, pobreza, castidade e obediência? Como você tem coragem de trair a sua igreja? Ele diz, olha, eu vou pensar, mas provável, eu vou falar a verdade. Ele disse que voltou para a paróquia, preparou um sermão e pregou contra o purgatório. E naquele tempo, isso foi por volta já dos anos 60, ele pregou sobre o sangue de Jesus. É o que liberta e que tirou e que tira o pecado da humanidade. Mas purgatório não. Purgatório apenas foi criado pelo Papa. E quando ele pregava esse sermão, tinha alguém naquele tempo, eu me lembro, que estava começando a surgir os primeiros gravadores em fita, aquelas fitas cassete. Então, alguém gravou a mensagem e levou para o bispo. O bispo, vendo, ouvindo, foi na casa dele. Bateu a campainha, chamou e disse, você me desobedeceu. Eu não te disse que você não poderia falar contra o purgatório, que você tem obediência com a Igreja Católica. Você não podia ter feito isso. Você está vendo esses 3 papéis aqui? Leia e assina. Ele leu e assinou aqueles papéis. E ele viu na leitura que ele estava, durante 3 meses, ele estava afastado do ministério sacerdotal.
E naquele meio, ele diz que acontecia no Rio de Janeiro a maior conferência pentecostal do mundo, com Billy Graham e com dezenas de grandes pregadores à volta do mundo. Estava no Maracanã e ele foi para ouvir. E ele diz que ele, com outro companheiro dele, que era padre também, ouviram a mensagem daqueles pregadores daquela época. E ele levanta a mão e aceita Jesus como Salvador. A partir dali, ele largou a batina e começou a pregar o evangelho do sistema, não esse evangelho da graça. Esse evangelho que o sistema, esse método que eles pegam, batismo, ceia, todas essas coisas assim. Bem, então voltando para aquilo que eu queria dizer. Quem criou o inferno e quem criou o purgatório? Bem, o purgatório eu acabei de esclarecer que foi criado pelo Papa Gregório o Grande. E o inferno? Quem criou o inferno? Os protestantes não quiseram ficar para trás. Que Martim Lutero se levantou contra a indulgência que tinha naquela época, que tinha que dar dinheiro, ouro, prata para tirar as pessoas do purgatório. Mas ele foi contra, e esse foi o motivo que ele se levantou contra a Igreja Católica e abriu a sua própria, mas já começou já errado, porque ele abriu e colocou o seu próprio nome, Igreja Luterana, Martim Lutério, Luterana. Então dali já começou, o erro começou ali. E ali eles já criaram um tal de inferno, onde as pessoas, já não falavam mais de purgatório, mas as pessoas que errassem ia para o inferno. Mas o que é esse inferno? É um lugar de fogo e enxofre, onde as pessoas que estão em desobediência é condenado e é lançado no inferno. E de lá ele nunca mais sai. Então era pior do que o purgatório. Porque no purgatório você tinha uma chance. Você entrava de acordo com as missas que rezava e de acordo com o dinheiro que os seus parentes depositavam ali naquele baú, você se libertava. Mas a igreja protestante foi pior, porque ameaçava todas as pessoas que não davam dízimo, todas as pessoas que não fossem fiel à igreja, todas as pessoas que não fossem obedientes, que não participasse da ceia, que não participasse do batismo, que não obedecesse seu pastor, que não fosse fiel nas orações, essas pessoas corriam o risco de ir para o inferno. Então isso foi criado pela igreja protestante. Foi os protestantes quem criaram o inferno contra o inferno. Foi apenas uma linguagem do próprio Jesus, nada mais do que isso. Porque a palavra inferno, traduzido do grego, do hebraico, para o português, é sepultura. E quando Jesus falou, cuidado para que vocês não caiam neste inferno, o que ele quis dizer com isso? Que havia em Jerusalém um lugar de sacrifício, que já preguei sobre isso, você já deve ter ouvido sobre isso. Geena é esse local, aonde esse lugar antigamente fazia sacrifício de criança, mas isso acabou. Veio um rei e baniu, acabou com isso. Mas ali, eles começaram a jogar lixo. Todo tipo de lixo que havia em Jerusalém jogava naquele vale ali. E ali também jogava cadáver. Pessoas que não tinham condições de ser sepultadas jogava ali, jogava animais mortos, jogava e colocava fogo, jogava enxofre ali. E ali Jesus diz, cuidado para que vocês não caiam neste lugar. Porque ali eles pegavam assassino, ladrão, muitas vezes,
espancava, não estava nem morto, jogava naquele lugar. E o fogo queimava e nunca se apagava, e o bicho não morria, e as pessoas ficavam ali gemendo de dor. Ali foi isso que Jesus disse. E a igreja foi e pegou isso como um local de inferno, onde as pessoas entram e nunca mais saia. Então, inferno, para que você não saiba, é sepultura. E nós sabemos que a igreja evangélica, não. A igreja protestante, eles não quiseram ficar para trás do purgatório, então eles criaram algo pior, mas na verdade é apenas região dos mortos e nada mais do que isso. Meu irmão, eu creio que eu já esclareci, você está esclarecido. Você compartilhe, curte e compartilhe. E inscreva no meu canal para ajudar este canal a crescer. Que a graça de Cristo continua sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.